Sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. E é uma alegria podermos estar juntos, novamente compartilhando desse momento. Os amigos vão chegando devagarinho, e nós vamos sentindo essa presença, tanto dos amigos espirituais, dos benfeitores que fazem parte da equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, como também os amigos encarnados. Boa noite, Glau, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli. Muito bom podermos estar juntos mais uma noite. É uma alegria muito grande. Faltam apenas uns 2 ou 3 minutinhos para as 20 horas. Boa noite, Pedro. Boa noite, Inês. Muito bom estarmos juntos. E nós aproveitamos para fazer a nossa preparação espiritual lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui uma página, abrindo a mensagem número 19. Executar bem. Executar bem. Olá, José Roberto, boa noite, Regina, boa noite, Dona Adélia, boa noite, Maria de Lima, é um nome diferente. Edna, que bom. Queridos amigos, vamos à página. Executar bem. Essa passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. E foi um momento de João Batista. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel diz: a advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor, a palavra de João Batista, que veio antes de Jesus, a palavra do precursor não visa a anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Repetindo, recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. E Tu dissestes que quando 2 ou mais se reunissem em Teu nome, vós também aí estarias, sentindo a Tua presença, Senhor, entre nós, através dos Teus emissários do bem. Nós vamos dando início a mais essa noite e pedimos, Senhor, a Tua presença em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando Maria Aparecida, Nadir, hoje, dia 8 de março, 8 de março de 2021, é um dia que se lembra, uma homenagem às mulheres.
essa homenagem não era nem para existir, mas durante muitos e muitos séculos, milênios, as mulheres foram vistas de uma forma muito equivocada, como se fossem inferiores. Inclusive, houve época que se dizia que a mulher não tinha nem alma, ela era considerada inferior ao homem. Quando nós iniciamos logo o estudo da Gênese de Moisés, vem ali relatando que a Eva foi feita da costela do Adão. Adão era um ser completo e a Eva precisou, ou melhor, precisou não, veio através da costela do Adão, como uma demonstração dela ser menor, ser inferior. Mas nós aproveitamos, saudando todas as mulheres que aqui se encontram conosco, aquelas encarnadas e desencarnadas, e que possamos ter a alegria de ter um dia que não precisemos mais ser lembradas, e um dia sermos sempre respeitadas e sermos lembradas, sim, mas em todos os dias do ano. Mas hoje nós escolhemos um tema, a escolha da águia. A escolha da águia. E nós trouxemos aqui um pequeno relato, não chega a ser bem uma história, mas é falando sobre a vida de uma águia, daquele pássaro, um pássaro tão imponente. A águia é uma ave de maior longevidade, podendo chegar aos 70 anos, de maior envergadura de asas, pois abertas, quando ela abre as asas, podem chegar a 86 centímetros de comprimento. Sua visão é de 300 graus, quase o dobro do humano. E ela tem uma membrana nictante, e ela é o único ser que pode olhar direto para o sol. Essa membrana nictante que ela tem no olho é como se fosse uma terceira pálpebra, como se fosse uma prega semilunar da conjuntiva. E ela consegue, é o único ser que consegue olhar diretamente para o sol. Na forte tempestade, a águia não se esconde, nem tenta também enfrentar a tempestade. O que ela faz? Ela voa acima dela, voa acima da tempestade. A águia, ela é fiel a uma única companheira. Eles formam um casal e durante toda a existência eles ficam juntos. Nunca em bandos, mas sempre sozinha e altaneira. Ela é caçadora, é guerreira, é corajosa, imponente, bela e preciosa, no voar e no ataque. Mas o mais fascinante que podemos dizer, e que é, a partir daí, a nossa reflexão, aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e não conseguem mais segurar suas presas. Seu bico se encurva e não morde mais com força. Suas asas pesadas e envelhecidas dificultam o seu voo. Então, o que acontece? Só há 2 caminhos para a águia: deixar-se morrer ou renovar-se num doloroso e longo processo de 5 meses. Quando ela chega, passando já da metade da vida, já que ela vive cerca de 70 anos, quando ela chega aos 40, só há 2 caminhos. Ou ela morre, ou ela se renova. Mas essa renovação é dolorosa e leva cerca de 5 meses esse processo longo e doloroso. Ela voa para o ninho, se ela quer viver,
ela vai fazer o quê? Ela vai voar para o ninho num paredão, no alto da montanha. Ali ela fica protegida, mas só poderá sair se novamente for capaz de voar. Lá ela suporta corajosamente a dor. Ela bate o bico velho, contra a pedra até arrancá-lo e espera nascer um novo bico. E com um novo bico, novamente suportando a dor, ela arranca as velhas unhas. Novamente espera que nasçam novas unhas e com elas arranca as velhas penas. Como nós dissemos, são 5 meses de um processo doloroso se ela desejar a renovação. Após 5 meses, com novas asas, se lançará no voo da vitória e renovação. E aí sim, viverá mais 30 anos, já que ela vive cerca de 70 anos. Aos 40, como nós dissemos, aos 40 anos, a águia renascerá para mais 30 anos, totalizando 70 anos. Queridos amigos, a criação divina é perfeita, como nós podemos observar. Toda a criação, todos os seres da criação, eles estão em constante evolução. A lei é de progresso. E a criação de Deus é perfeita. Do mais ínfimo, do minúsculo que possamos observar, tudo está dentro de uma ordem perfeita. E não poderia deixar de ser também com relação a essa história que nós estamos falando da águia. No livro Eclesiastes, que é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Tudo indica, de acordo com os estudiosos do Evangelho, do Antigo Testamento, tudo leva a crer que foi o rei Salomão que escreveu esse livro Eclesiastes. E ali encontramos o seguinte relato. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 18 a 21, vem dizendo, Salomão provavelmente disse, eu, no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, voltando um pouquinho, voltando para que a gente possa refletir bem. Salomão diz, em Eclesiastes, capítulo 3, disse eu no meu coração. Então ele com ele próprio, disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, a prova que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Olha o que vem dizendo em Eclesiastes. Esse sábio, poeta, ali ele diz, no meu coração, o que eu posso constatar? Deus provando os homens que ainda se sentem tão superiores para que eles pudessem perceber-se também como se equiparando aos animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E nós sabemos que, de acordo com a ciência, há uma diferença mínima entre um macaco e o homem. Mas continuando, o sábio Salomão, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma.
nenhuma, porque todos são vaidade. Salomão diz, todos são vaidades. Mas ele prossegue dizendo, todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. E é uma verdade. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima? Questiona Salomão. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Nós podemos, com esse texto lá de Eclesiastes de Salomão, nos permite algumas interpretações. Mas de forma simples, nós podemos analisar o que o poeta e sábio rei transmite fazendo uma comparação entre os animais e o homem e concluindo que um e outro são criação divina e que o homem não pode se julgar superior, pois todos terão o mesmo destino, a morte do corpo. É a única realidade, a única certeza que nós temos é essa. Em algum momento, esse corpo físico vai ficar para trás. Mas, voltando à nossa história, a águia é a ave de maior longevidade, podendo chegar aos 70 anos. A média de vida atual da humanidade terrena é de 72 anos. Até há poucos anos atrás, a média de vida aqui no Brasil era 48 anos. Há países no mundo que a média de vida ainda está muito abaixo desses 72. Mas a média da humanidade, 72 anos. A da águia, 70 anos. Uma envergadura muito grande das suas asas, a sua visão é de 300 graus, quase o dobro do humano, e nós podemos também constatar o que 50% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência visual. Nós que nos sentimos tão superiores, a maioria de nós temos alguma deficiência visual, uma miopia, precisamos usar óculos, estigmatismo e uma infinidade de limitações visuais. A águia, como nós dissemos, ela tem essa membrana nictante e é o único ser que pode olhar direto para o sol. E nós, humanos, o que acontece? Se o homem olhar diretamente para o sol, pode provocar uma cegueira permanente. Na tempestade, numa forte tempestade, a águia não se esconde, mas também não tenta inutilmente enfrentar a tempestade. O que ela faz? Ela voa acima da tempestade. E nós, como enfrentamos as tempestades? Com medo? Com arrogância? Ou simplesmente procuramos contornar as adversidades? Como que nós enfrentamos as tempestades do nosso dia a dia? Fiel à águia, a uma única companheira, nunca em bandos, mas sempre sozinha e altaneira, caçadora, guerreira, corajosa, imponente, bela e preciosa, no voar e no ataque. Fiel. E nós fazemos a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, que ninguém precisa responder, mas intimamente nós vamos responder para nós próprios, como Salomão, lá em Eclesiastes, falou para o seu próprio coração. Somos fiéis? O que é ser fiel? Fiel é aquele que dá mostra de lealdade, que não contraria a confiança depositada. É aquela pessoa leal, devotada.
é aquela pessoa que não mantém relações amorosas, senão com aquele com quem ele mantém o compromisso. Mas a águia, aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e não conseguem mais segurar suas presas. E nós, quando nós saímos do 30 e entramos na fase dos 40, como que é? O medo de envelhecer é um dos mais comuns temores que qualquer pessoa pode ter. Os psicólogos acreditam que esse tipo de medo é normal, mas é importante superá-lo e compreender que toda idade tem suas dores e delícias. Nós, desde a nossa fase de bebezinho, temos as nossas dores e temos os nossos momentos de deleites. E por aí vai até o momento do nosso retorno à pátria espiritual. E o que é ainda mais importante, nós devemos estar preparados para todas as fases da vida. Não queremos, em geral, quando somos crianças, queremos logo nos tornar jovens, adolescentes, como somos adolescentes, queremos ser jovens, quando somos jovens, queremos ser adultos, e aí chega o momento que aí a gente gostaria de voltar para trás. Mas devemos estar preparados para todas as fases da vida, e aí sim, vamos aproveitar com equilíbrio, com serenidade. Não estaremos nem no passado, nem no futuro, estaremos vivenciando o presente. Mas a águia, o bico da águia é sem curva e não morde mais com força quando ela chega aos 40 anos. Suas asas pesadas e envelhecidas dificultam o seu voo. E o IBGE, segundo pesquisas, o que eles dizem com relação ao nosso Brasil? A expectativa de vida dos homens no Brasil é de 72,9 anos. Muito inferior à das mulheres, que atualmente é de 79,4 anos. Então, segundo o IBGE, a média de vida do homem brasileiro e da mulher, a mulher vive uma média de 7 anos a mais do que o homem. E é claro que, além da preocupação com a saúde, hábitos saudáveis, muitos outros fatores influenciam nesses números. Mas uma coisa é fato, principalmente após os 40 anos de idade, quando é comum o início de doenças e outras complicações na saúde humana, o que é que nós observamos? Nós vimos que os homens são os que possuem maior incidência de doenças, que em sua maioria poderiam ser prevenidas ou atenuadas com exames periódicos. Mas os homens são meio fujões. Eles não gostam muito de falar de médico, de exames. E quantos exames, se fossem feitos com antecedência, como preventivos, evitariam doenças que às vezes depois se tornam sérias. Então hoje nós procuramos trazer um pouco dessa reflexão também para as nossas vidas, porque o nosso corpo físico, ele é um templo do Espírito Santo, ele é um templo que nos foi ofertado por Deus. Nós temos que ter todo o cuidado da melhor forma possível para, enquanto aqui estivermos, o nosso corpo estar são, estar bem, porque senão estaremos fugindo da nossa responsabilidade. E lembrando a águia, ela só tinha 2 caminhos quando ela chegou aos 40 anos. Deixar-se morrer ou renovar-se. Só que renovar-se num processo doloroso e longo durante 5 meses. Mas e nós humanos? O que nós devemos fazer ou procurar fazer para manter a nossa sanidade, manter o nosso corpo saudável, manter a nossa mente em equilíbrio?
Uma coisa importantíssima é a atividade física regular. O sedentarismo é um dos grandes vilões da humanidade nos dias atuais, tanto para os homens quanto para as mulheres. E aí precisa o quê? De disciplina, como nos ensinou o benfeitor Emmanuel. Para tudo na vida é necessário disciplina, porque senão a gente não consegue. Quantas pessoas saem de casa, às vezes, 5 horas da manhã para o trabalho o dia todo, e ainda ter disposição ao final do dia para fazer uma caminhada, fazer um exercício, então requer disciplina, disciplina e disciplina. Outro fator importantíssimo é a alimentação balanceada. O consumo inadequado de nutrientes é tão ruim ou pior que o sedentarismo. Refeições excessivamente calóricas e gordurosas podem acarretar a hipertensão, a diabetes. Quando eu trabalhava profissionalmente, eu tinha colegas de trabalho que passavam o dia comendo biscoito, comendo pão de queijo, comendo aquele biscoito que a gente chamava biscoito de vento, que é aquele polvilho, aquele biscoito de polvilho. É o tipo de alimentação que não vai suprir as nossas necessidades. E quando as pessoas estão habituadas a não se alimentarem de forma balanceada, a mudança de hábito é extremamente difícil. Isso faz o quê? Algumas pessoas só mudam após o diagnóstico de doenças, que aí, às vezes, muitas das vezes, já não tem cura. Então, precisamos cuidar. Exercício, alimentação, o acompanhamento médico, periódico, buscarmos, dentro desse acompanhamento médico, aquelas consultas, aqueles exames de rotina, são muito importantes em qualquer fase da vida. Quando um diagnóstico ele é feito antecipadamente, o tratamento é muito mais efetivo. A ciência, a medicina, estão muito mais evoluída. Quantas doenças que, se fossem tratadas logo no início, teriam cura? Mas, como eu disse, os homens, em sua maioria, são muito resistentes em comparecer às consultas médicas. Porém, após os 40 anos, é necessário realizar um check-up para que a pessoa possa, e hoje, nesse momento de pandemia, pelo menos aqui no Brasil, porque eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando de outros países, mas nós temos agora a teleconsulta, que eu tenho utilizado, tenho aproveitado as teleconsultas. A gente nem precisa sair de casa para se expor na rua. Tem exames laboratoriais também, o laboratório vem em casa colher o material para levar para os laboratórios. Isso tudo facilita a nossa vida, é muito importante. Mas outra coisa também que é muito bom é a suplementação alimentar. São os suplementos. Eles servem, que são compostos naturais, não são remédios, mas que ajudam na prevenção das doenças mais comuns. Nesse momento, muitas pessoas, nós temos feito uso da vitamina D, do zinco e de outros suplementos que vão aumentando a nossa imunidade, vão nos auxiliando. Mas também a orientação de uma nutricionista é muito importante, porque aí nós vamos ter uma orientação adequada de um profissional. Mas lembrando, a águia, ela voa para o ninho. Num paredão no alto da montanha, ela fica protegida, mas só poderá sair se novamente for capaz de voar. E lá ela suporta corajosamente a dor. Ela bate o bico velho contra a parede até arrancá-lo e espera nascer um novo bico. E com um novo bico, novamente suportando a dor, arranca as velhas unhas.
novamente espera que nasçam novas unhas e com elas arranca as velhas penas. Após 5 meses, com novas asas, se lançará no voo da vitória e renovação e viverá mais 30 anos. Aos 40 anos, a águia renascerá para mais 30, totalizando 70 anos. E nós? E nós? Ao caminharmos nesse processo de evolução, nesse caminhar do progresso, e nós? Como que nós temos feito? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 23, Paulo escreve à igreja dizendo: e vos renoveis no Espírito. E vos renoveis no Espírito. Precisamos renovar. Muitas pessoas vivem constantes brigas e lamentos, vidas de ressentimentos, de medo, sem coragem, sem força, para esse ritual da renovação e do renascimento. E isso é um desafio para todos nós, porque mudar dói, mudar não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos mais aqui no planeta Terra. Ou o planeta já seria um planeta de regeneração, ou até mais do que isso. Mas nós temos muita dificuldade nas mudanças. Por isso é um desafio. Por isso que a águia sofreu tanto nesse processo dela de renovação para esse renascimento. Adelino Chaves, tem um texto do Centro Espírita Batuíra, que ele vem dizendo o seguinte: de modo geral, ou melhor, é até um questionamento, né? De modo geral, somos resistentes a mudanças, e o que dizer de mudanças comportamentais? E nós somos resistentes a mudanças, e ainda mais mudanças que precisem mexer com o nosso interior. A doutrina espírita tem como meta principal a renovação profunda. Nós falamos muito sobre isso. Mas para renovarmos, temos que nos reformar. Nós costumamos falar da reforma íntima, que seria, até aqui lembrando a palavra de Paulo, quando ele escreve aos Efésios e diz: e vos renoveis no Espírito. Porque o Espírito, ou melhor, a alma é o Espírito encarnado. E nós precisamos fazer essa reforma íntima, é a reforma da nossa alma, a reforma do nosso espírito, para que ela possa refletir no nosso corpo físico. Mas, de modo geral, nós somos resistentes a mudanças. Qualquer tipo de mudança, a gente observa como que nos, às vezes, tira, assim, o nosso equilíbrio. E a doutrina espírita, ela tem como meta principal a renovação profunda. Mas para renovarmos, temos o quê? Que nos reformar. Mas é o quê? É doloroso, dolorido, requer perseverança, requer disposição férrea, muita força de vontade para dominar-se, domar as feras, não as feras que estão fora, mas domar as feras que estão dentro de nós, da vaidade, do orgulho. É difícil domarmos essas feras que nos sufocam, que fazem parte da nossa vida. Feras ferozes que nos dominam, tornando-nos
frágeis. A natureza, ela renova-se dia a dia. Como nós vimos, acabamos de falar sobre o exemplo da águia. A natureza se renovando. A natureza renova-se dia a dia. Quando nós observamos as estações do ano e temos a oportunidade de morarmos num determinado lugar que nós consigamos observar melhor a natureza, nós constatamos isso plenamente. Cada estação do ano, a natureza se renovando. Verão, primavera, outono, inverno, aquele ciclo de renovação constante. A natureza renova-se dia a dia e nós também. Muitas vezes não percebemos, mas renovamos-nos. Vamos devagarinho, um passinho a cada dia, então a gente nem percebe tanto. Mas o que é que nós precisamos fazer? O que é importante fazermos? Destruir como a águia fez, destruir o bico do ressentimento, arrancar as unhas da agressividade, retirar as penas do medo que nos impedem de voar. Mas muitos de nós queremos o quê? Queremos viver como o urubu, que se alimenta do podre do passado. Ficamos presos ao passado. Ficamos presos ao que está morto. Ou vamos voar livres, acima da tempestade. O que nós vamos escolher? Viver como urubu ou voar livres acima da tempestade, recebendo a luz do sol como águia? É uma decisão de cada um. Voe. A decisão é sua. É o nosso convite dessa noite. Queridos amigos, com muita gratidão, com muita alegria por estarmos aqui juntos com vocês, nós vamos convidar a todos para passarmos agora para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje. Aqueles que desejarem colocar um copinho de água para ser magnetizado, uma garrafinha, e ainda não colocaram, coloquem, enquanto nós aproveitamos para passar um breve recadinho, aproveitando também, saudando aqui Marcos Rochas, eu acho que é isso, Ateliê Vera, aqui a Cida, tudo bom, Cida? A Leondina, vários amigos estão aqui conosco, mas eles foram passando. A Eudócia dizendo que acorda madrugada para ir para o trabalho, o Arnaldo dizendo, a águia está dirigindo aqui para mim. Eu não entendi bem, o Arnaldo, quem é a águia aí que está dirigindo para você? Mas que Jesus abençoe você, a sua família, todos os queridos amigos que foram chegando e que eu não estou conseguindo visualizar, mas sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Cirlei, eu estou vendo ali, o Pedro, já cumprimentei. Mas, então nós vamos agora, vamos fazer a nossa prece final, os nossos agradecimentos, mas antes de iniciarmos, nós aproveitamos para convidar todos vocês para a nova live que vai começar quinta-feira. Quinta-feira nós vamos iniciar um curso que se chama Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Esse curso vai ser às quintas-feiras, às 20 horas. Então nós agora vamos ficar com uma live domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, palestra. Terço, estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta-feira,
cure-se e cure pelo magnetismo. E é muito importante esse curso, aprendermos, nos qualificarmos para podermos auxiliar a nós próprios e a tantos irmãos de humanidade que estão padecendo de tantas aflições. E quando nós sabemos utilizar o magnetismo, nós podemos utilizá-lo para as doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Então, queridos amigos, espero que vocês compartilhem conosco e será somente pelo Facebook. Nós depois colocaremos gravados no nosso canal do YouTube, mas ao vivo, na quinta-feira, o curso na quinta-feira será somente pelo Facebook. Então, ok? Então, vamos... A nossa gravação não chegou ao final, mas a gente continua aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Queridos amigos, então vamos imaginar um céu azul, nuvens brancas, como verdadeiros algodões, sentindo aquela brisa suave, como se estivéssemos no alto de uma montanha, e como aquela águia, guerreira, determinada, voando em busca da sua renovação, que possamos também buscar a nossa renovação moral e espiritual. E para isso nós pedimos o auxílio de Jesus, para que Ele nos dê a força, a coragem, a fé, a confiança, a determinação. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Ó Senhor, dai-nos a força para nos livrarmos da nossa prepotência, da vaidade, do orgulho, e que possamos trazer para os nossos corações a paciência, a humildade, a tolerância, o exercício do perdão. E nesta noite, buscando dar esse primeiro passo, nós convidamos a todos que nos acompanham, aqueles que agora estão conosco e necessitam de um reforço a mais. Mantenham-se em sintonia, abram seus corações à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos criar essa grande rede de doação e de amor. Vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz. Vamos oferecendo do nosso magnetismo. E os trabalhadores, em nome do Cristo, utilizando-se das nossas vibrações, vão envolvendo a toda a humanidade, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, os benfeitores, em nome do Cristo, vão atuando,
aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, vão levando a cura. Principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Cura, Senhor, as nossas almas ainda tão enfermas, para que dessa forma o nosso corpo não mais adoeça. E nós pedimos por cada nome que chegou à nossa casa espírita, por cada irmão de humanidade que retornou à verdadeira vida, que eles possam ser assistidos e amparados por esses emissários do bem. E convidamos a todos para dirigirmos agora os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os mensageiros, em nome do Cristo, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e vão beneficiando a cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós daremos um tempo para dirigirmos os nossos pensamentos a esses emissários do bem. E entregando na mão desses benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos será ofertada pelos benfeitores que agora em nossos lares se encontram junto a nós. E nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente vai percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo, pulsando agora célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos sentindo a cura plena, a cura do corpo e a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir.
E agradecendo, Senhor, nós pedimos à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, a magnetização dos aparelhos respiradores, das alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E esses benfeitores amigos, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo, vão trabalhando em benefício de cada irmão de humanidade. E enquanto eles vão dando continuidade a esse trabalho, agradecendo a cada emissário do bem e pedindo ao Senhor Jesus, permita, Senhor, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana. Agradecendo a esses emissários do bem que sempre acorrem ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muita gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos. E antes de encerrarmos, aproveitamos para dizer àqueles que porventura desejarem encaminhar algum pedido para reunião de tratamento ou desejarem alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós daremos o WhatsApp do nosso Centro Espírita daqui a pouquinho. Primeiro, nós vamos falar para aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos criar essa grande rede de conexão, de fraternidade, de amor, de esperança, para auxiliar a tantos irmãos de humanidade. Por isso, iniciaremos esse curso para podermos, através do magnetismo, auxiliarmos na obra do Cristo. Mas aí vai, o nosso WhatsApp é o 19 99 341 6316. 19, que é o DDD, 99 341 6316. Paz a todos, Jesus no coração de cada um de vocês. Até amanhã, no nosso estudo do Evangelho, e logo a seguir tem a reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Muito bom, boa noite para todos. Que Jesus os abençoe agora e sempre.